hoje no Espaço Saúde Jornada Positiva, nós iremos compartilhar um pouquinho da história de dois colaboradores da nossa empresa, que estarão relatando um pouquinho de suas histórias, suas vivências e experiências. Essa conversa de hoje é devido ao dia 28 de fevereiro, que é o dia da conscientização das doenças, das síndromes raras. E nós trouxemos aqui a Sandra. A Sandra vai estar contando um pouquinho da sua história e de quem ela vai estar se referindo nessa história, nessa nossa conversa. Sandra, tudo bem? Como você está? Estou bem, obrigada, e vai ser uma honra compartilhar a minha história e eu espero inspirar muitas pessoas para essa luta da síndrome rara. Certo, então a Sandra, ela nos procurou devido ao dia 28 de fevereiro. Ela viu essa data importante no calendário e nos procurou para compartilhar um pouquinho, né, da sua experiência. Sandra, de quem nós vamos estar falando hoje? Hoje nós iremos falar do meu filho, Luciano, 2 anos. Ele possui uma síndrome rara não especificada, né, que tem inúmeros sintomas. E eu vou compartilhar também a minha conexão com a Casa Hunter. Certo. E Sandra, como que foi a descoberta do diagnóstico do filho? Quando você percebeu que tinha algo diferente? Foi muito difícil, porque a gravidez era para ser 2, mas houve 2 placentas e apenas um bebê se desenvolveu. Na hora do parto, eu notei que ele estava com uma coloração estranha, não chorava, porém, ele foi bem avaliado naquele momento. E ele estava sob acompanhamento, né, do pediatra do convênio, mas eu digo e reforço que foi graças à pandemia que começou essa investigação. Porque eu estava fazendo tudo corretamente, como manda o protocolo. Ele apresentou sintomas, né, semelhantes da Covid, e eu levei ele no posto de saúde. E lá a pediatra me questionou referente ao tamanho, né, o perímetro cefálico. E ela chamou até outros profissionais, fez a medição, e ela verificou que desde quando ele nasceu, ele possuía macrocefalia. Eu já notava algumas coisas quando eu andava de carrinho com ele. Eu notava algumas pessoas. Desculpa. Algumas pessoas. Eu quero que vocês entendam o meu choro, porque muitas pessoas podem passar por isso. Então eu notava algumas pessoas olhando para a cabeça dele de uma forma diferente. Mas como eu jamais negligenciei os atendimentos médicos, eu estava tranquila. E foi através dessa identificação da macrocefalia que a minha jornada e do Luciano começou. Certo. E a gente vê que a resiliência, né, aí em ação, porque mesmo num período tão difícil que foi a pandemia, ela conseguiu tirar desse período uma experiência boa e uma conquista, né, que foi a identificação do quadro do filho. Por quê? Porque muitas pessoas olhavam, às vezes até poderiam estar criticando, né? E ela, como fazia todo o acompanhamento, ela achava que estava tudo bem, apesar de aquele sentido de mãe, né? Alguma coisa me chama atenção. Porém, eu levo ele em acompanhamento, aparentemente está tudo ok. O que está acontecendo? Será que há alguma coisa errada comigo? Será que eu estou criando coisas na minha cabeça? Conte mais sobre essa experiência, Sandra. É muito difícil porque você começa a argumentar. E nós viramos pesquisadores, mas é necessário fazer isso. Então muitas pessoas me criticavam porque eu procurava informações na internet. E quando você investiga uma doença genética, vem muitas coisas que abalam o nosso emocional. Mas eu queria entender a linguagem dos médicos em cada consulta. Então o Luciano passou por 5 neurologistas, 6 pediatras, fonoaudiólogo, geneticista. Então, assim, e muitos olhavam, eu acho que é miopatia. E aí, quando eu pesquisava miopatia, eu falo, meu filho vai morrer cedo. Então, assim, várias informações, né? E o que é mais difícil, porque os sintomas são bem comuns entre várias síndromes. Então, você quando sente as dúvidas de especialistas, aí o emocional abala. Aí você fala, é uma jornada sem fim. Tá.
E há quanto tempo você está aí nessa luta, se a gente pode, se podemos chamar assim, né, Sandra? De procurar atendimento, de correr atrás, procurar saber o diagnóstico, acompanhar com vários médicos, até mesmo a consulta com diferentes médicos. Às vezes as opiniões divergindo um pouquinho. Como que é isso? É uma batalha, né? Porque exige, né, uma equipe multidisciplinar, né? E todos têm que entrar na mesma linha de atendimento, vários exames, internações, UTI. Então eu estou nessa jornada basicamente desde quando ele nasceu, né? 2 anos e meio. Certo. E você falou que o início que você começou a notar alguma coisa foi a questão do perímetro cefálico, ou seja, a cabeça, né? O tamanho da cabeça, para que as pessoas possam entender o que significa. Além disso, você notou algumas outras características também que te alarmaram um pouquinho? Como foi? Uma característica importante, porque muitas vezes quando a criança, geralmente ela começa a sentar, engatinhar e depois andar. Né? Meu filho demorou e ele pulou o processo. Então, do sentar ele já foi andando. E muitos pais comemoram esse avanço. E na verdade é um alerta. Então, assim, a normalidade não é pular etapas. E outra coisa que me chamou a atenção, eu lembro que era no meu aniversário, ele tinha mais ou menos uns 9 meses, e ele me mandava beijo e dava tchau. Eu até falei, nossa, é meu presente de aniversário. E meses depois ele não lembrava, é como se ele desse um apagão. Então, uma característica muito forte é isso. Então, a criança ela pode ser interpretada como preguiçosa, porque, eu já vi ela fazendo. Mas, na verdade, é coisas que a gente tem que ter uma paciência muito grande, principalmente de educadores também, porque a criança aprende e desaprende. Então, assim, e você pensa que, mas ela já tem uma base para eu ensinar novamente. Mas, infelizmente, não. É como se você nunca tivesse falado com ela. Então, ele teve atraso na fala, ele tem hipotonia, então ele tem uma flacidez, né, ausência de músculo, então ele é uma flacidez assim até que choca, né, principalmente nessa parte do abdômen. Só que eu quero dar um alerta aqui, porque a hipotonia, falando no linguajar mais simples, ela é uma fraqueza muscular. Só que a criança, ela tem uma fraqueza, no caso dele, tem uma fraqueza muscular aqui, então ele senta assim, mas uma força surpreendente nos braços e nas pernas. Foi uma defesa que ele encontrou, né, para conseguir. Então, assim, muitas coisas nós temos que, por isso que nós pais viramos pesquisadores e ver depoimento de outros pais que me davam ainda mais um alerta para uma investigação mais criteriosa. Certo. E Sandra, algo que eu acho que é importante você estar compartilhando conosco seria as críticas, né? Os olhares. Então, assim, provavelmente deve ter vindo comentários do tipo, você não deve estar estimulando essa criança. É sempre atribuída a culpa a alguém, né? Como que foi para você passar por essas situações, por esses momentos? É uma cobrança porque, independente das pessoas te apontarem alguma coisa, você se cobra, né? Eu sou mãe de outro filho de 10 anos, então eu sempre comparava e as pessoas, não, mas um filho nunca é igual ao outro. Então, o meu maior desafio foi as pessoas mais próximas de mim aceitarem essa deficiência, né? Porque ninguém quer aceitar. Ainda mais uma síndrome rara, que você não tem, assim, muitos recursos para lidar com isso. Né? Então, era muita cobrança, inclusive de médicos, né? Infelizmente, é difícil porque falta muita pesquisa. Então algumas sessões de fonoaudióloga eu tive que fazer para eu passar para ele, porque essa situação toda eu vivi durante uma pandemia. Então, tudo por videochamada. Então, eu tinha que ser mãe, mas eu também tinha que aplicar as terapias basicamente em mim, estudar para aplicar para ele. Então, é muita cobrança.
E você se cobra profissionalmente, você se cobra como esposa, né, como outra mãe para não faltar com outro filho. Então, a escola é uma cobrança, porque a escola precisa saber da situação para poder buscar estratégias pedagógicas adequadas. Só que quando você está nessa investigação, ela não é rápida, porque são vários exames que você tem que fazer. Então, ao mesmo tempo é cobrado assim, olha, mas a gente, para liberar a terapia, a gente precisa ter o diagnóstico fechado. Mas em 1 ano você não fecha o diagnóstico. Né? Eu acabei de fechar o diagnóstico dele agora, 2 anos e meio. Então, o que eu falo para os pais? Paciência. Você não tem o controle de tudo, não se cobra. O que foi fundamental foi esse tipo de olhar que eu tive da Casa Hunter, que eu totalmente deprimida, me sentindo impotente, e eles me deram esse olhar. E aí eu consegui ter forças para reagir. Quando foi lançado, né, a chuva de hipóteses, né, eu tenho caso na família de síndrome de Sotos, né, e ele apresentava algumas características físicas de síndrome de Sotos. E aí foi nessa pesquisa que eu achei a Casa Hunter, e aí eu vi que o atendimento era gratuito, e infelizmente, por causa da demanda de outras prioridades do país, nós ficamos sem atendimento presencial. Então, a informação é nova para você, o país está focado numa outra situação, né? E você fala, para onde eu vou correr? E eles disponibilizaram um WhatsApp para esse atendimento, onde faz toda a triagem, nós encaminhamos todos os exames, laudos para as equipes por e-mail, então eles também respeitam essa questão de privacidade, né, confidencialidade, e eles fazem uma discussão, né, de profissionais multidisciplinares, e aí eles vão agendando com cada... Quando eu parei 2 anos e meio da minha vida, e eu senti muita dificuldade, porque até amigos querendo tentar me ajudar, a me indicar para vagas, mas eu sei no meu coração que falavam assim, será que ela vai conseguir? E se eu indico ela para uma vaga e ela tem que se ausentar toda hora? Então, assim, eu vou compartilhar uma coisa para vocês. Eu não perdi a esperança. Então, mesmo em casa, né, focada nisso, em várias outras atividades, eu comprei uma bolsa e eu colocava objetos para o trabalho. Eu falava assim, meu trabalho vai chegar. Todo dia eu fazia isso. E eu sempre com a esperança, porque eu falei, sem eu trabalhar, eu não vou ter recurso suficiente para ajudá-lo. Então eu tenho que batalhar. E eu falei, o trabalho certo vai chegar para mim. E aí ele foi para a UTI. E aí eu desmoronei. Porque ele foi para a UTI e o convênio não era apartamento, então ele dava muito trabalho, irritava as outras pessoas, familiares, outras crianças. E eu chegava e pedia pelo amor de Deus para o médico me isolar. Então, assim, até o momento, eu preciso contar isso, depois se vocês quiserem cortar, mas eu preciso. Teve um momento, ele ficou internado no aniversário dele, e eu não conseguia comer, porque eu ficava com ele no colo, e ele se debatia. Então, às vezes, quando eu conseguia comer, eu puxava a comida e fazia assim, comia muito rápido. E aí eu comecei a passar muito mal, só que o hospital não me ajudou. Eu passei muito mal. E eu tive que chamar alguém às pressas para ficar com ele. E eu falei, não, é só cansaço. Eu falei, eu preciso ir para casa, eu tenho que dormir pelo menos 2 horas, porque eu quero comemorar o aniversário com ele. Ele vai ter a mãe dele do lado dele. E quando eu peguei o carro, eu tive uma síndrome do pânico, porque isso é importante falar, por isso que eu quero expressar essa história. Porque você entra numa depressão. Eu tive depressão pós-parto, então junto com uma ansiedade, tive pensamentos suicidas,
Então, síndrome do pânico, mas eu tive que abandonar em algum momento esse tratamento porque eu não tinha condições de pagar com tudo. E eu tive uma síndrome do pânico de madrugada dentro de um carro. Eu não sabia fazer nada, eu quase morri. Estacionei o carro no meio da rua, eu não lembrava como ligava o carro, eu não lembrava para onde eu ia, eu simplesmente deitei e falei, eu vou morrer aqui. E aí eu consegui, por ele, ligar para alguém para me socorrer. No dia seguinte, consegui voltar para o hospital. E eu lembro que na lousa, onde eles escrevem a situação da criança, a enfermagem desenhou balões, colocou feliz aniversário. E eu lembro que quando chegou o almoço dele, cantei musiquinha, eu fiz o aniversário dele ali, daquela forma que eu tinha, e aí veio uma banana embalada com o filme, e eu falei assim, esse é o presente, a banana. E ele desembrulhou, e eu tirei fotos, porque eu falei, meu filho é um guerreiro, eu não quero postar isso para autopiedade, mas eu quero mostrar, falei assim, seu aniversário foi comemorado, porque sua vida vale muito. Então, assim, eu quero passar para outros pais, que a gente encontra forças, onde você pode achar que sua força esgotou, mas você encontra, respira fundo, aceita sua vulnerabilidade em primeiro lugar. Então tem momentos que eu cheguei no trabalho, porque eu estava em adaptação, eu batia minha cabeça no armário, chorava, sem ninguém ver, eu corria pro banheiro, enxaguava a lágrima, ia sorridente falar bom dia, né, um a um. Então, assim, a vida é maravilhosa, vamos lutar cada dia, mas vamos lutar todos juntos. Não é uma causa só minha, que tem um caso em casa. Não esperem acontecer algo na sua família para falar assim, temos que fazer alguma coisa. Né? É isso que eu queria expressar. E é isso que você espera da população, essa compreensão que você espera da população em relação às pessoas que têm síndromes raras, até mesmo as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, que você também tem uma deficiência. Então você vivenciou essas duas situações, né? Você tendo a deficiência e o filho com uma síndrome rara, né? O que você espera das pessoas num apoio, né? O que você espera de atitude das pessoas nessas situações? Primeiro, não é uma causa de uma pessoa só. Não aceite o não. Não espere acontecer algo na sua família e falar assim, nossa, não temos leis efetivas, e agora? Né? Então, assim, você, mesmo que você fale assim, olha, eu não vivencio isso, eu peço, procure lá o vereador que você votou. Poxa, olha, eu votei em você tem políticas de inclusão? Infelizmente, sabe quando a gente consegue uma mobilização? Em baixos assinados, que um transfere para o outro e tudo mais. Mas a gente precisa muito mais do que isso. Nós precisamos de um tratamento e não é um favor ajudar pessoas com essa vulnerabilidade. Não é. Você tá ajudando a si mesmo a lutar por dignidade, pela humanidade. Então isso não é um favor. Então eu peço a todos, conscientizem com a luta, né? O Jornada Positiva, o Espaço Saúde recebeu essa causa com muito carinho. Então eu acabei de entrar no Senai e fui ouvida. Então eu espero que você compartilhe a sua história também. Muito bom, muito bom. Essa conversa que tivemos com a Sandra foi uma conversa muito, como que eu posso dizer? Onde nós ganhamos muito, né? Ouvir essas experiências, essas histórias, nos faz ter mais realmente consciência, né? Compreender melhor o outro, né? Deixar de olhar um pouco só para o nosso próprio umbigo e ver o que está acontecendo ao nosso redor e tentar fazer mudanças que auxiliem, realmente que incluam todos, né? Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui, o Espaço Saúde, Jornada Positiva, à disposição. Se você percebe alguma alteração em algum familiar seu, filhos, sobrinhos, nos procurem, nós estamos aqui, vamos conversar, vamos tentar compreender o que está acontecendo e te direcionar no melhor caminho.
Obrigada. Qual é a sua causa?